Adriano Laslau e eu estou aqui para conversar com você a respeito da AVCB. Você realmente precisa passar a AVCB por uma assembleia para poder contratar? Inclusive, no Condo Experience do ano passado, a gente recebeu essa pergunta ao vivo, de que se é necessário que seja aprovado em assembleia uma contratação de AVCB. Não só para AVCB, mas tudo que é obrigatório dentro dos condomínios, que tem a contratação obrigatória, que tem a sua execução obrigatória, o síndico ele não tem como fugir. Então, se você, por exemplo, não contrata uma AVCB ou você não contrata um seguro obrigatório no condomínio, você, como síndico, pode responder por isso civil e criminalmente. É uma coisa que todo mundo fala. Os síndicos já estão cansados de ouvir da responsabilidade civil e criminal, mas ela de fato acontece. Você não contrata uma AVCB, você não contrata o seguro obrigatório, se você não faz as manutenções obrigatórias em equipamentos e na própria estrutura, você pode ser responsabilizado como síndico, como representante daquele condomínio. Alguns síndicos têm medo de fazer a contratação desses serviços, porque acredita que a Assembleia não vai querer aumentar a cota condominial para fazer a contratação desses serviços. Só que aqui a gente tem dois pontos. O primeiro é a responsabilidade do síndico também ter a previsão orçamentária, para que o condômino saiba o quanto ele vai pagar de cota condominial. E mais importante do que isso, o síndico ele precisa conversar com o condômino. O síndico ele precisa manter o condômino a par de tudo que acontece dentro dos condomínios. Uma coisa que acontece muito, mas muito mesmo, é o condômino reclamar de que está pagando uma taxa abusiva simplesmente porque não sabe o que está sendo contratado. Então, é dever do síndico fazer essa comunicação para o condômino, mostrar para o condômino de que são coisas obrigatórias, são coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, manutenções. Tem síndico que não coloca na previsão orçamentária a manutenção. E ele vai empurrando isso com a barriga, vai empurrando isso com a barriga, vai empurrando isso com a barriga, até que chega no momento ou que tem que ser feito o rateio extra para poder fazer essa obra, essa manutenção, ou em casos mais graves, você pode ter o dano físico da estrutura, né? Você pode ter prédios que realmente caem, porque não são feitas as manutenções periódicas, não são feitos os acompanhamentos, simplesmente porque o condomínio não tem um responsável técnico por aquilo, um engenheiro responsável para ficar de olho naquela estrutura. Então, viver em condomínio, antes de mais nada, é justamente isso, é dividir todas as responsabilidades entre os proprietários. E entre essas responsabilidades está a cota condominial, que ela é vital para que sejam feitos tanto as manutenções quanto as contratações que são realmente necessárias dentro do condomínio. E aí a gente tem um problema muito sério, porque alguns dos síndicos eles são eleitos com o discurso de que vão enxugar ao máximo a cota condominial, vão tirar os excessos e tal. Só que é necessário entender se realmente são gastos excessivos que esse condomínio tem, se ele realmente está gastando muito com umas despesas, ou são despesas necessárias do dia a dia. E eu digo isso por quê? Porque muitas vezes você tem despesas que você pode enxugar algumas despesas, só que normalmente o corte vai para onde não pode ir, que são nas manutenções, que são nos contratos, né, obrigatórios, e que muitas vezes o condomínio deixa de estar em conformidade, deixa em, por exemplo, fazer a manutenção, né, fazer a troca dos extintores no período hábil, porque acredita que aquilo é um gasto, quando na verdade não é um gasto, é um investimento. Você está prezando por aquela estrutura, você está prezando por aquele condomínio,
por todos aqueles que são condôminos ou moradores. Então, é importante que o síndico tenha esse papel, né? É do papel do síndico. Ele diga para o morador, ele diga para o condômino o que ele está pagando e por que aquilo é realmente necessário. Então, assim, isso é uma coisa que pode ser decisiva para a vida, né, de quem habita aquele condomínio. Então, se você... o síndico precisa, ele não precisa de jeito maneira aprovar a contratação da AVCB numa assembleia, porque é obrigatória. Mas, antes de mais nada, ele precisa ser transparente com os condôminos, ele precisa ser transparente com aqueles que são os proprietários, né? E mesmo o síndico proprietário, ele também tem este dever de ser transparente, de trazer as informações para que o condomínio entenda por que ele está pagando. Porque muitas das vezes a impressão de que o condomínio tem é de que ele está pagando um aluguel por um imóvel que já é dele. Quando na verdade a cota condominial não é um aluguel, ela é o rateio, ela é a divisão de tudo aquilo que o condomínio precisa para se manter. Então, pensa um pouco como síndico, se você, como você gostaria de ser tratado numa situação como essa, porque a transparência ela é a maior arma do síndico. Um síndico transparente, um síndico que joga limpo com os condôminos, ele tem muito mais facilidade para aprovar as coisas, porque mesmo se ele tenha um ou outro condômino que seja contra, a maioria vai ser a favor disso, e a gente sabe que a maioria ela é vital dentro do condomínio, dentro das assembleias. Então, ele pode até ter uma dificuldade em convencer um condômino ou outro, mas a massa, sabendo do que se trata, a massa entendendo o que está acontecendo dentro do condomínio, ela tem muito menos chances de questionar algo que está sendo feito, em conformidade, claro. Ela tem muito menos chances de questionar aquilo e de também questionar a eficiência da gestão do síndico. Eu puxei isso para o outro lado justamente por isso, porque o síndico ele é o responsável pelo condomínio. Então ele pode fazer contratações, ele pode fazer dispensas, ele pode alterar as rotinas dentro do condomínio. Só que não quer dizer que porque ele pode fazer, ele vai fazer de acordo com o que ele tem na cabeça. O síndico ele tem que ter em mente que, antes de mais nada, ele é o representante da coletividade. E como representante da coletividade, ele tem que trabalhar para que o coletivo esteja satisfeito. E quando eu digo satisfeito, não quero dizer com satisfação pessoal, né? A satisfação de cada um dos condôminos, mas sim a satisfação como um todo. Se todas as regras estão sendo seguidas, se os pagamentos estão feitos nas conformidades, se tudo o que o condomínio precisa para funcionar está disponível. Então, o síndico ele tem que ter tudo isso em mente. Então, talvez a ideia seja não pensar de uma forma autoritária de que o síndico pode ou não fazer essa contratação, e sim pensar de uma forma mais maleável. O que o condômino precisa entender para ser a favor, por exemplo, de uma AVCB? Porque é algo que o síndico ele precisa fazer de qualquer forma, ele não pode se abster desta contratação, ele não pode se abster dessa certificação. Mas ele precisa também que o condômino ele entenda o que é aquilo, como ele pode usufruir daquilo beneficamente, para que aquilo não se torne um alvo de questionamento, né, posteriormente. Porque por mais que seja um questionamento que não seja embasado, que pode não ser embasado, isso pode causar a destituição do síndico, em alguns dos casos. Então, começa a jogar limpo com os seus condôminos, começa a jogar limpo com as pessoas que
estão no condomínio do qual você é síndico agora. Então, é importante também que o síndico ele esteja sempre respaldado por uma assessoria jurídica, porque é o advogado que vai dizer para o síndico o que ele precisa em relação a leis, porque existem leis, por exemplo, que são unânimes em todo o Brasil, como por exemplo o Código Civil, ele funciona em todo o Brasil, mas existem leis que são específicas do município, elas também precisam ser cumpridas pelo condomínio. Então, o síndico ele não vai saber de cor todas as leis, todas as jurisprudências, ele nem é do escopo do trabalho do síndico saber de tudo isso. É do escopo do trabalho do síndico cumprir tudo isso, mas é humanamente impossível que o síndico esteja atento a tudo isso. Então, a assessoria jurídica ela se faz necessária para auxiliar o síndico nesse cumprimento e manter sempre o condomínio nas conformidades. Bom, eu sou o Adriano Ladislau e vou ficando por aqui. Não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @condomínios e vizinhança. Acesse também o nosso site viveremedia.com.br para ficar a par de todas as novidades com relação aos nossos conteúdos.